psicólogo infantil faz? Será que ele brinca com a criança? Será que ele ensina a criança a se comportar? Nesse vídeo eu vou te contar o que esperar de um psicólogo infantil. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Tainá Ferreira, eu sou psicóloga. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Existem muitas dúvidas sobre o que o psicólogo infantil faz. A gente sabe que ele tem uma sala cheia de brinquedos e que a criança brinca e faz diversas atividades junto a esse profissional. O psicólogo infantil, ele é um profissional que trabalha com os conflitos psíquicos da criança. Ele ajuda ela a lidar, e a expressar suas emoções e sentimentos e trabalha diversos conflitos. Apesar de pequenos, não são poucos os conflitos que eles vivenciam. E o trabalho do psicólogo infantil, ao contrário do que muitos pensam, não é somente com as crianças. O psicólogo infantil, ele trabalha com a família, com a criança, com os pais ou responsáveis pelaquela criança, com a escola, com outros profissionais que acompanhem aquela criança. Bom, então o que o psicólogo infantil faz? Ele estuda e se capacita sempre. O psicólogo é alguém formado em psicologia, ele fez o curso por 5 anos, fez estágios e pode ser que tenha se especializado em psicologia infantil ou alguma outra área relacionada. É importante que esse estudo seja frequente porque cada criança é um universo, então cada caso é um caso e merece ser estudado, merece cuidado. O psicólogo faz avaliações. Avaliação com os pais, com a própria criança, com a escola, talvez, pode ser que esse encaminhamento tenha vindo da escola, então é importante que esse profissional vá até a escola, converse com os profissionais que acompanham aquela criança, para entender qual que é a dinâmica daquela escola, qual que é a rotina da criança, tanto na escola quanto em casa. A avaliação com os pais é no sentido de entender um pouco da história daquela criança, da história da família, do casal, entender em que contexto a criança está inserida, para propor e promover intervenções. É preciso antes avaliar e entender o que está acontecendo. E muitas vezes a demanda dos pais não é a demanda da criança. Então eu vou dar um exemplo. Pode ser que a mãe procure um psicólogo porque ela percebe que seu filho está com uma dificuldade na tarefa de casa, que está errando muito, que não tem prestado muita atenção, e uma tarefa que poderia ser feita em 30 minutos acaba se estendendo por 2 horas. E aí quando a gente vai fazendo essa avaliação e vai entendendo o que tem por trás dessa queixa dos pais, a gente percebe que na verdade essa demora da criança durante a tarefa, porque essa dificuldade para entender ou para fazer as atividades seja em virtude da demanda de atenção que essa criança tem. Então a criança tem uma demanda de atenção e a forma como ela consegue a atenção da mãe é durante a tarefa escolar. E aí para ter essa atenção da mãe por mais tempo, ela prolongue, ela queira ficar mais tempo nessa atividade, então erre mais, fique menos atenta ao que está sendo feito para ficar mais tempo com aquela mãe. Isso é um exemplo, mas pode ser que às vezes a demanda dos pais seja um, ou da escola, e a demanda da criança seja outra. O psicólogo também dá feedback. Feedback para os pais, feedback para a escola. Após o psicólogo entender o que tem por trás daquela queixa, daquela demanda da família, da criança, o psicólogo dá feedback para a família, para a escola, talvez, faz encaminhamentos, então o psicólogo faz relatórios, faz contato com outros profissionais. Pode ser que durante a avaliação o psicólogo identificou que a criança está com alguma questão que precise de um fonoaudiólogo. Então o psicólogo vai fazer um encaminhamento para o fonoaudiólogo. Ou pode ser que ele entenda que a criança está demandando um psiquiatra, então ele faz um encaminhamento para o psiquiatra. E aí então ele faz relatórios, ele tem contato direto com outros profissionais, seja para fazer esse encaminhamento, ou seja, profissionais que fazem parte já da rotina dessa criança. O psicólogo também planeja intervenções. Após esse momento de avaliação, de feedback, de encaminhamento, talvez, é o momento de fazer as intervenções. Com crianças, as intervenções são planejadas, porque elas são lúdicas.
A criança ela não é tão verbal igual o adulto, então ela não consegue se expressar muito bem através de palavras. Geralmente a forma como ela consegue se expressar é através da brincadeira, é através de um desenho, de formas lúdicas. Por isso o psicólogo infantil ele tem que ter esses recursos lúdicos para trabalhar com a criança. E por a criança ser muito espontânea, pode ser que esse psicólogo não consiga colocar em prática o seu planejamento. Então ele tem que conseguir se adaptar ali ao que a criança está trazendo, né? Se a criança não gostar, ela fala, não gostei. Se a criança não gostar de algo que você fez, ela vai falar, olha, não quero mais ser seu amigo, eu não quero mais brincar com você. Então o psicólogo ele precisa conseguir se adaptar às demandas daquela criança. Após planejar as intervenções, o psicólogo faz intervenções. As intervenções, como eu falei, são intervenções lúdicas, né? Através de brincadeiras, desenhos, massinhas, histórias. A criança ela não é tão verbal como o adulto, então se ela bater no coleguinha na escola e você perguntar para ela por que você bateu no seu coleguinha, ela não vai conseguir te explicar. E não porque ela não queira te explicar, porque ela ainda não tem repertório suficiente para isso. Então a forma como ela vai conseguir te mostrar isso é através das brincadeiras e de desenhos. É importante que o psicólogo infantil esteja disposto a entrar no mundo da criança, né? Ingressar naquele universo e descobrir como ele funciona. Então o psicólogo ele precisa estar disposto a brincar no chão, a se sujar de tinta, a se frustrar com algum planejamento que às vezes não vai ser seguido, a se adaptar às vontades da criança. Não que sempre tenha que ser feita a vontade da criança, mas é importante considerar o que seu cliente gosta, o que o seu cliente quer. E por último, o psicólogo se cuida, sim, ele faz terapia. É importante que ele faça terapia para conseguir separar as suas questões das questões dos clientes, né? Seja a criança ou seja os pais, os dois são clientes daquele profissional. Ele precisa estar bem para lidar com a frustração que vai vir de às vezes planejar alguma coisa e dar errado porque a criança não quer fazer aquela atividade, ou porque a criança está inquieta, ou porque não está funcionando da forma como ele imaginou. Ele precisa estar com suas questões bem trabalhadas para não se aliar à criança contra o pai, porque às vezes ele teve um pai como pai daquela criança e tem uma identificação ali. É importante que o psicólogo consiga acolher aquela família, por mais que ele não concorde com algumas atitudes dos pais, até porque a criança ela não vem com manual de instrução, os pais vão errar no processo de educação, isso é comum, isso acontece, todo mundo erra. A gente precisa conseguir abraçar a família e orientar aquela família, sem julgar, sem criticar, porque a família erra, mas ela erra tentando acertar. Uma prova disso é que ela está buscando psicoterapia para o seu filho. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, comente suas dúvidas, sugestões para próximos vídeos, compartilhe com alguém que você acha que esse vídeo pode ser útil. Seu apoio é muito importante para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.